дорогие друзья, начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман, Михаил Санилевич, Борис Белцерковский, я Сергей Накур. Тема Olá, amigos, começamos nosso webinar. Leitman, Boris, Seminole. O tema é o prazer superior. Este é o tema. Temos muitas conexões. Estamos agregando aqui que façam perguntas. Vamos começar de uma citação. Começamos o artigo Staclut Penimi, parte 1. Lei de raiz e ramos. Continuação, nada na criação que não existe em Ein Sof. São conceitos que têm uma contradição em nosso mundo, porque Ein Sof está em uma união completa, nada em nosso mundo. Tudo que nós sentimos em nossos 5 sentidos e em nossa mente, nada que não exista em forças superiores, porque tudo vem dele. Quer algo mais? O tema é esse. Existimos em um campo imenso de informações que estão estáticas, não se movem. E nisso dá-nos pequenos fragmentos, cada um com relação aos seus reshimot, o que atua, o que funciona, o que desperta em nós a cada momento uma sensibilidade especial, como se tirasse este campo através de microlocalizadores pequeninos, diminutos, nossos reshimot, e assim nós vivemos e existimos até que, de alguma maneira, tiramos tudo que necessitamos e estes localizadores pequenos chamados massachim, que se conectam juntos em um grande massar, e nós vemos toda a imagem da criação tal como existe por si só, não em nós, mas como nós vamos nos conectar entre nós. Vamos, junto com isso, anular nosso ego particular. É enorme, imensa, e que é panorâmica, e não tem limites. Não tem limites, de fato. E esta imagem que se chama Olam Ein Sof, a luz superior. Você disse que somos a unidade que atua, que esta informação que é estática. E sim, em relação a nossos esforços, conectarmos-nos entre nós, aparece possibilidades aumentadas de chegar a isto. E assim, na união entre nós, unimos-nos em nossa percepção até que se torne absoluta. E um programa gradual, porque se fazemos esforços, não haveria nenhuma mudança, porque toda mudança somos nós. Tudo sai da força superior. Como os cabalistas alcançam isso? Como? Eu não posso começar a sentir isto. Como os cabalistas revelaram isto? Apareceram várias pessoas com sensibilidade aumentada e assim descobriram. Adam Rishon foi a primeira pessoa, foi Adam, uma pessoa que explicou o que descobriu e descreveu em seu livro Raziel Amalach. Malach, anjo, Raziel, da palavra Raz, Sod, secreto. Assim chamou seu livro. Uma brochurazinha, vamos dizer assim, com algumas páginas. Anjo Raziel, vamos dizer. Seria o título em português. Seria uma coisa incrível. Eu não sei em que imprensa ele fez isto. Se foi em barro, talvez. Certamente foi algo assim.
E por isso chegou até nossos tempos. Imagino que qualquer livro cabalista se ocultou e se revelou, foi roubado, foi descoberto, foi escrito e desapareceu. Quando se descobriu esse livro? Quando foi Midrash Abba, o Midrash Gadol entre Abraão e Dr. Lightman, Midrash Rabbah entre Abraão e a Torá. Algo assim, há 3.500 anos. Então esse 13.500 anos teve desaparecido e novamente se descobriu um livro no qual se descreve todas as forças da natureza de uma maneira muito completa, quase absoluta. Isto é o que nós vemos. E todo método foi revelado, e então todo o sistema existe. E então cada um pode aprofundizar isso e aprender. Os cabalistas sentiram que Adão escreveu esse livro porque os cientistas definem que os cientistas cada vez entendem menos o mundo, porque o mundo vai descobrindo-se por si só. Não com as ferramentas que eles têm, não com as ferramentas que os cientistas aferem humanamente. Tudo é descoberto em um grau elevado. É uma imagem difícil e paradoxal, porque descobrimos toda a realidade, partes inteiras, partes de alcance disto. Vocês estão incluídos todos os nossos cientistas. A questão é que nos últimos tempos vão descobrindo-se tais espaços da criação que não somos capazes de explicar. Microscópio não ajuda, telescópio não ajuda, ninguém ajuda. Nos últimos 100 anos, Einstein explicou um pouquinho, Friedman, mas o mundo no qual nós vivemos não está claro para nós. Não se entende mais do que isto. Até Newton não esteve claro, mas de alguma maneira explicou e chegou e explicou. Então a ciência começou a desenvolver-se e hoje em dia e não temos resposta para isso. Que se são descobertas essas perguntas exigem uma direção completa diferente que não temos. Que não somos capazes de estar em espaço, tempo e movimento em uma velocidade infinda, com aceleração infinda. Não somos capazes de viver uma matriz diferente onde nós vivemos. Por isto, não há uma continuidade na nossa capacidade de percepção. A realidade se abre a todo tipo de buracos negros, todo tipo de nuvens, fenômenos cosmológicos. E quem pode explicar isto? Isto por um lado. O mesmo também no micro, e não somente no macro, o micro-mundo. Tudo isto quer dizer somente no CLI, na nossa ferramenta de percepção. Nossa ferramenta de alcance é muito limitada. E nos últimos tempos, de fato, isto se expressa dessa maneira. Assim se descobre. Sim, se continuamos assim. Então, de uma maneira gradual, mais e mais, vamos nos dar conta que existimos em um mundo que não é claro. Então a ciência quebrou-se? Não, a ciência nos dá o que pode nos dar dentro de nossas possibilidades. Diga, por favor, o que são conceitos que estão ocultos em contraposição com nossa percepção. Como é possível explicar algo assim? Há um exemplo? Assim é a natureza. Einstein dá exemplo de por sobre tempo.
lugar, Makom, aonde tempo, Tzman, dobra, e o neto se encontra com o avô, depois de centenas de anos se encontram entre si. Quer dizer, toda essa questão de dobra temporal, espaço-tempo, como se fosse uma folha dobrando, tudo existe ao mesmo tempo em realidade. Somente com relação aos estados da nossa percepção, do nosso alcance. Isto vai graduando-se manhã, noite, e então estamos dando voltas ao nosso redor e não vemos. Os dinossauros dão voltas somente dentro de você. Tudo que nós vemos é dentro de cada um de nós. Fora de você não há nada. Tudo que nós vemos em totalidade se projeta através de nós. Fora de nós, vamos dizer assim, é projetado, mas o mundo sentimos inside of us, dentro de nós. Então, dinossauros estão em mim, a pessoa... Não. Não entendi. Como um neto se encontra com a avó? Todos os mortos que morreram durante milhares de anos de existência, é possível encontrá-los? Vai encontrar. Que é Ein Sof? Que é o estado de existência de Ein Sof? Eu não creio que tenhamos que falar desses temas. É uma conversação infinda que não vai chegar a Ein Sof. Então responda uma questão, por gentileza. Que são contraposições e opostos que estão em união. O que é isto? Eu me divido, percebemos tudo dentro de nós. Tudo está dentro de nós. O que está fora de mim, não o percebo. Pode ser que está conectado comigo, eletrodos, e estou nesse estudo, vejo amigos especiais nas telas. Marta, Nikolai, Yarkov, e também entre vocês outras cidades. Tudo isto me dá a impressão, ou de fato existe. Eu não posso te dizer, porque não sou capaz de sentir algo fora de mim, portanto digo de forma objetiva que isso existe. Sempre é muito subjetivo, sempre. Assim, concluindo entre nós, que tudo que nós alcançamos, tudo que nós estudamos é subjetivo, completamente. Também em Kabbalah, não alcanço a imagem absoluta. E se alcanço somente depois de Gemar Tikkun, onde todos estaremos conectados juntos. Cada um com seu amigo se conecta. Todos os microlocalizadores são partes de um microlocalizador comum, aonde os desejos separados se conectam em um só desejo enorme comum, e está completo, conectado. Por isto, percebe a questão absoluta, a luz eterna. E então somos capazes de falar realmente se isso existe. São estados denominados Gemar Tikkun. Necessitamos alcançar esse estado, somos obrigados a fazê-lo. Por enquanto não o fazemos, mas devemos começar desde já a trabalhar nesse sentido. E é subjetivo. Esses opostos, pode dar um exemplo disso? Porque só existe em nós. Não existe nenhum problema, porque isto inclui a tudo. Alcançamos o estado assim, de que nosso desejo seja integral, que inclua todos os opostos. Amor, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que existe, um outro, com todas suas interseções e qualidades que me repelem, me aproximam, me acostam, me transformam, e eu vou receber isto com amor,
como algo querido, como meu de fato, incluindo todos os desejos alheios ao meu, então serei capaz de ser objetivo. E todos os opostos que existem em mim vão conectar-se entre si. É possível dizer que ao mesmo tempo vão estar em amor e em ódio? Certo, é o mesmo gradiente. Nenhum deles vai anular-se um ao outro. E não vão se anular, vão apoiar-se uns aos outros, aonde eu entre eles precisamente vou sentir o alcance. Assim funciona. Queria continuar com Basulam, aonde nos descreve que nós falamos. Em nossa percepção, diferentes compostos e elementos que se podem estar opostos, digamos. Amargo e doce são opostos para nós, não? No que atua, o que é atuado, tem diferentes sensações, sentidos entre nós. São conceitos opostos, vamos dizer assim, como o amargo e doce, que tem uma definição precisa, mas a força superior. Dentro da força superior, todos os conceitos opostos são inclusivos, estão dentro da luz superior. Não tem nada que dizer com relação a essa frase. Pode ser que o alcance de cada localizador vai conectar-se. Graças à nossa conexão, inclusive, somos capazes de imaginar até que ponto somos limitados, porque somos individualistas e egoístas. Cada um percebe uma pequena parte como um pequeno buraquinho, uma grande colmeia de abelhas, cada um buscando o seu próprio buraquinho. E nós não podemos perceber o todo, portanto, olha a ciência. Não conseguimos avançar por conta dessa individualidade. De alguma maneira, poderíamos mesclar conceitos. Tratamos, mas não há de fato uma saída séria. Não há. Como quando nós fazemos esses... Há 60 anos já. Temos o mesmo princípio que trabalha e não há nada renovado até agora. Em outras coisas, em outros campos também. Alcançamos tudo o que nós temos com a ajuda da tecnologia, que não fortalece a nossa percepção. É como se estivéssemos paralisados no mesmo lugar. Se necessita, sim, uma saída ao próximo grau. Se falam os cabalistas sobre isso, somos capazes de fazê-lo. Como os cabalistas descrevem o conceito de unidade e de união. O que é isto de fato? Unidade, união, inclusão e pensamento. Isso é tudo. Isto pensa o mesmo, pensa o outro. Os pensamentos e sensações e são opostos. Então, e quando desejamos conectar, desde o fato que estamos opostos e se converte em completadores uns dos outros, um efeito maravilhoso. Não é que seja simplesmente... Não é que vamos juntando coisas, mas vamos multiplicando um com o outro milhares de vezes. Como é possível explicar isto? Há uma ação ao quadrado, com uma raiz quadrada. O resultado disso é um espaço que não tem limites. Digamos, se tem mais, cada um de nós está composto por 620 partes. Dessas mesmas 620 partes que existem em mim, 620 partes que há em você, criam uma conexão recíproca com numerosas capas, e há um espaço completamente novo que percebemos como uma colmeia de abelhas que está conectada, que se deseja essa integralidade.
quando todas essas conexões entre nós, entre pensamentos e sensações individuais de cada um, quando está em uma dezena, esta dezena se conecta desta maneira, de pronto vai ser um boom, vai parecer uma bola, uma esfera. Quer dizer, vai desaparecer todo tipo de percepções individuais, todo tipo de intenções pessoais, tudo vai se convertendo no sistema integral. Somente a partir da inclusão de um no outro, porque quando nós somos 10, nos fazemos similares à luz superior, e ela faz de nós uma forma completa, diferente, que já é similar, que já em si mesma está programada e se converte em algo integral. Se não houvesse igualdade de forma com a luz superior, se não houvesse sobre nós uma ação e unisse, juntasse entre nós muitas partes em algo integral, não seríamos capazes de visualizar, e a dezena é algo especial. Como as pessoas que se odeiam entre si experimentam um ódio, digamos, um anula e o outro vai competir com o outro ou não. É um milagre. Para mim não é claro isto. Sim, de fato é um milagre, não está claro, mas se converte em uma alegria divina. Porque quando as pessoas se conectam assim, porque junto com isto sentem uma energia e uma informação e sensações imensas, graças ao fato que são capazes de superar a sua individualidade. Olha, Simeon, as mesas de um programa para o outro vão se girando. Convidem-me. Em que se aumentam os vasos dos cabalistas? Como que os cabalistas têm que saber e o que não é capaz de saber? Não algo assim. Quando alcançamos o mundo superior, se descobre somente o que é bom para nós, somente o que é benéfico. Não temos uma limitação, porque não há limitação para o bem na Kabbalah. A única coisa que temos que fazer é seguir as normas se queremos alcançar um bom resultado. E a questão é a dezena, o que Rabash nos escreve. Não temos nada além disso, outra ferramenta. Então, de maneira tranquila, estudam por si só. Vocês sabem, tem pessoas que estudam conosco tantos anos, a grande maioria já não são novatos, senão que já são pessoas maduras, estão tempo conosco, autônomas, entendem alguma coisa. E apesar que há dificuldades, certamente, quedas, enfim, subidas, nos levam através desse tipo de sensações e sentimos medo às vezes, nos desesperamos, mas temos que passar por isto. É aí onde nós vemos nossos vasos de percepção sendo mudados. Não pode acontecer nada que seja ameaçador. Pode sentir temor, decepções, mas certamente nada vai acontecer a um cabalista, porque tudo se faz através da luz superior, Or Eliom, para expandir o vaso de percepção. Então, através da ocultação, podemos abrir isto. Há pessoas que se desesperam e se vão, mas não há um problema aí. O resultado é difícil entender que esta união e conexão que existe, na qual não há diferença entre uma coisa e a outra. E o que vai acontecer? Não entendo o que há em você de tão bom. Sinto dizer isso, mas o que há em você de forma individual e boa? O mais importante é perder de ti mesmo. Se eu me perco a mim mesmo, então adquiro todos os demais. Eu vou
meditar em todos, como que me derreto neles e se derretem em mim. Afinal de contas, eu recebo um Kli no qual sinto toda a criação, que em verdade necessito ter esta pequena vida que tenho hoje em dia. Não há o que temer. As pessoas temem perder diferentes valores no mundo, como família, trabalho, filhos, porque a pessoa continua existindo nesse mundo de uma maneira normal. A ideia é perder-se na espiritualidade. A pessoa teme o eu e vai ter conexão com os demais. O meu eu, ao contrário, vai a crescer mais e mais. Mais integral, vou entender. Um dia vamos poder explicar de forma mais clara. Por isso nos reunimos todos os domingos e explicamos e vamos crescendo, até que os amigos alcancem por si só. Tampouco eu entendo esta sensação de que, digamos, como que nos é explicado que temos que nos organizar como células, que temos que conectarmos uns aos outros. Não importa, pouco a pouco vamos aproximando-nos a isso. Escutamos palavras, vamos sentindo sensações que vão nos agregando. Webinar em especial. Temos 20 Twitters já. Então, escrevam. Escrevam o que sentem, percebem. Há perguntas aqui. Se vê claramente que o prazer maior é a luz superior. Escutamos de você que viveram os cabalistas desses alcances superiores. É possível alcançar a luz? Ou se necessitam quedas e subidas, ocultações, revelações e um longo caminho? É importante entender corretamente o que os cabalistas pediram que se tome como alcance. O cabalista não é uma especulação em seu alcance espiritual. O cabalista usa tudo isto porque para tratar de conectar outras partes para, afinal de contas, dar a Boré, a Or superior, a luz superior, revelar-se nesta união, nesta reunião de desejos separados. Separados, mas tratam de conectarem-se com prazer ao Criador, tal como nós dizemos. O cabalista, então, não simplesmente deseja fazer assim o assado, onde cair ou levantar-se, mas todo o tempo vê o ponto de dar a Boré a possibilidade maior de revelar-se. Tenho que ocultar-me a mim mesmo de alguma maneira. O cabalista vai fazê-lo, sem dor. Somente porque, para ele, é o maior prêmio que possa existir. Igor, se todo alcance é subjetivo, há algum alcance absoluto, objetivo e atemporal? Correto para um tempo específico? Se todo alcance é subjetivo, existe algum tempo objetivo que é atemporal? Cada alcance espiritual, já em determinada maneira, é objetiva porque está construída sobre a reunião de todos os desejos, objetos diferentes em um só. Por isso, existe uma objetividade específica, e esta objetividade se expressa no grau de alcance ou na potência da luz que enche esse grau, Nefesh, Ruach, Neshama, etc. Assim, os alcances espirituais geralmente são objetivos relativamente, mas a objetividade absoluta é o último grau, é o alcance completo, a correção completa.
Sabemos sobre o segredo da conexão, sobre a inclusão. Por que é tão difícil? O mais difícil é o primeiro grau. Prometo-lhes, há que se tirar todas as forças, há que sujeitar-se com unhas e dentes, empurrando, pegando o principal. E todo o restante dos graus vão certamente uma força, uma energia e uma inércia ao mesmo tempo. O principal é fazer esforços, mas aí tudo vai se diferente. Imagine algo assim: uma criança que vai a primeira vez pelo colégio, não sabe o que é o colégio, nunca viu o que é, não escutou. Levam a criança a um lugar, esta é a lição, essa é a mesa, essa é a professora. Essa criança, pela primeira vez, está num estado completamente novo. Para amanhã já não é a mesma coisa, já sabe do que se trata, quem é quem ali. Já se encontra em um entorno e atua nesse lugar, se localiza de maneira independente. Na espiritualidade é muito mais revelado. Somente as relações com as crianças vão estar em diferentes etapas. E então, por que devo amar ao próximo se o próximo de fato não existe, tal como você disse? Tudo está fora de mim, é uma ilusão. De fato existe o eu somente. Tudo que existe fora de você é Boré, que você descobre todo o tempo em qualidades opostas. E sente repulsa para que precisamente sobre isto você construa o teu clã anti-egoísta que seja capaz de absorver as informações e não informações agradáveis de tudo que você sente agora, inclusive do que se sente, quanto de fato percebe de maneira automática. Tudo que você não gosta, tudo que não é agradável, de alguma maneira lhe dá uma forma, um tamanho interno ou externo. Simplesmente há partes que você não quer perceber. Quanto está oculto em nós, porque o nosso ego, desde o início, não quer isto. E assim, de fato, percebemos. Não de fato nos encontramos. Uma sensibilidade aumentada é uma imagem diferente de uma pessoa a outra. Eu não sei o que é uma sensibilidade aumentada, mas é a possibilidade de sentir mais tem cada um. Cada um deve alcançar o mundo superior. Cada um vai fazê-lo, sem dúvida alguma. A única questão é quando. Quando é possível fazê-lo? Hoje em dia nós escutamos esse tipo de conselho que os cabalistas nos mostram. Quer dizer que cada um de nós, não importa quem, que idade tenha, sexo, sua medida de desenvolvimento mental, emocional, moral, não importa. Cada um de nós tem a possibilidade nessa vida de alcançar o mundo superior. Interessante. Passa o nome todo o tempo e escreve sobre isso. Não pensam que vão ter ou não êxito. É uma pergunta que persiste. Existe algum tipo de qualidade especial para isto? As pessoas pensam que isso não é para eles. Há esse tipo de pensamento. Você pode nos dizer sobre o experimento, seu primeiro experimento, sua primeira experiência espiritual, melhor dizendo? Olha, impossível de descrever. Impossível. A única coisa que eu posso te dizer é que vem de uma maneira pronta já, não é pensada. Temos uma pergunta. Se fica pouco tempo para entrar na espiritualidade, se me resta pouco tempo, o que quer dizer pouco tempo? A pergunta é essa. Se fica pouco tempo para entrar na espiritualidade, o que pode fazer? Sempre há que se apressar. Se tem conosco essa possibilidade, simplesmente faça. Entre.
Se tudo está em mim, por que todo o tempo alcançamos uma imagem diferente? Porque nós, todo o tempo, intercambiamos Rishimot, percebemos mais porque vamos nos autodesenvolvendo, como se constrói e atua a relação que atua desde a raiz superior sobre o ramo inferior, a força inferior neste mundo. Qual é a relação entre raiz e ramo? É uma relação tal na qual isso domina sobre todos os ramos que vêm da raiz superior, saem ramos ao nosso mundo, e esses ramos devem fazerem o que está em seu poder, elevando-se à raiz superior para existir. É possível dizer que todos os ramos são sinais de como entender a raiz superior? Ou é impossível entender o que é a raiz superior? O ramo é uma possibilidade. Digamos, há um fenômeno em nosso mundo. Como podemos entender isto? Para poder atrair a luz superior, temos que conectar com os outros. Porque a luz superior, todas as qualidades são integrais. E são integrais ao mesmo tempo. Deve atrair a raiz superior. Somente se te conecta com 10 em uma dezena, então vai alcançar a tua raiz superior. Então, tudo o que acontece a pessoa não pode alcançar. Não. Somente juntos. Se você se une em um grupo com os demais, vai entender por que te acontece. Vai alcançar a raiz superior. Do ramo não pode alcançar a raiz. Por parte da raiz é capaz de alcançar a razão. São coisas individuais. Não existe individualidade. Individualidade é a dezena, é isso que está escrito. Trato de entender, algo me acontece. Tampouco vai saber o que acontece. E então, se eu me conecto com ele, vou poder entender o que acontece comigo e o porquê acontece. Então, precisamente, vai entender, se te conecta não somente com ele, mas com os outros. É melhor, podemos avançar. Há um tema mais complexo e interessante. A luz é única e una. Echad quer dizer que a luz superior está unida. Tudo nela está unida. E único quer dizer que há muitos atos, mas tudo vem de uma só força. E tudo se conecta em uma só força. E toda esta única forma cria essas sensações que se descobrem. Echad e Yachid são conceitos difíceis. Não temos que chegar em nossa cabeça com essas questões agora. Não somos capazes de percebermos Echad Yachid Yuchad, único, individual, indivisível. Rambam nos fala sobre isto. Istaklot Penimei Echad Yachid Yuchad Talmud Eset Sefirot Onmikim é o 5º livro. Veja agora como explica isso Echad Yachid Yuchad. Quando não se conecta nesses 3 conceitos, mas tem que conectar-se em nosso alcance ao máximo no desejo, quando nos dirigimos, tal como um botão, uma frequência de rádio, dirigimos-nos assim, Echad, Yachid, Yuchad. Começamos a sentir que precisamente esta é a qualidade de Boré. A conexão correta entre as 3 vertentes é o que nos dá a imagem do Criador, nos 3 juntos, não em separado. Pergunta: que é dentes espirituais ou unhas espirituais nas quais temos que alcançar esse primeiro grau espiritual? Você disse que
que tem que te agarrar-se com dentes e unhas e dentes. É uma metáfora, é uma expressão. Não há de fato unhas ou dentes na espiritualidade. Mas o que quer dizer isto? É paciência? Que qualidade a pessoa tem que desenvolver aí? Vai descobrir, pouco a pouco. Está proibido de forma antecipada de pensar em algo mal que temos que adquirir ou colocar um casco, sermos agressivos ou perseverantes ou qualquer coisa que o valha, características pessoais de personalidade ou alguma coisa de herói. Sustentem-se de uma maneira tranquila, calma, ao contrário, tranquilizando-se, aproximando-se um dos outros, porque é precisamente aí que vão descobrir esses conceitos e definindo qualidades conectadas com Boré. Não dureza, mas brandura? A dureza nasce assim como? Há que pensar em algo na dezena? O que a pessoa sente? Sente que é capaz de fazer, conectando-se com os demais. Se a pessoa sente algo assim, quer dizer que está no caminho correto. Há que continuar a qualquer preço. Vai convertendo-se em algo assim, que apoia a união e vai pensar somente nisto. Inclusive, nem vai ser capaz de imaginar-se a si mesma como repulsa um ao outro, que não poderia nem olhar para ele, sentia náuseas disto. Olha, temos amigos que vêm uma vez por semana. Isso é conexão? Vira mais uma vez por semana? Isso é união? Conexão? Vem pouco a pouco. Nascem neles qualidades, sensações, percepções. Estou certo que os amigos não são hoje em dia como eram há meses atrás. O que quer dizer? É algo gradual. Tem que passar tempo. Cada semana vai juntando-se uma gotinha e durante a semana vai se desenvolvendo, dá um pensamento, uma direção. Está num nível de sentimento, de alcance, de conhecimento, mas para essa pessoa funciona. Durante a semana, precisamente depois que nos encontramos, 1 ou 2 horas, que quer dizer desenvolver esta gota. Todo o tempo perceber, ler, escutar. É união, é conexão? Não se necessita mais que isso. Inclusive não se necessita nem conexão. A conexão pode sentir repulsa disso. Se está, digamos, se está longe e sente algum tipo de repulsa à união, então não se reúna, não se ocupem nisso. O importante é que leiam o material. Que fazem algum tipo de clube de domingo? Se além disso leem algo, cada um consigo mesmo, ou um pequeno livro para relaxar, enfim, que vá lendo e se preparando, então é o suficiente. Então, como através da história as pessoas se conectam? Isto leva a isto. A conexão não vem do livro ou das minhas explicações. A conexão vai formar-se da influência da luz superior. Não importa a quantidade de horas que estão juntos. Depende do nosso tema, se a pessoa está em todas as sociedades afastadas, em diferentes partes. Sim. Se você aumenta o desejo, inclusive o desejo pequenino que tem, já vai receber um efeito muito grande. O que quer dizer apurar-se na espiritualidade, não perder a oportunidade? O que quer dizer? Se não perder a oportunidade, estar desperto, receber opções de levar a cabo. Dentro de pouco vamos ter um congresso nos Estados Unidos,
levem algum tempo, inclusive de maneira parcial, do trabalho. E o congresso em si, onde está durante a noite, podem ver já gravado se quiserem. Por gentileza, vejam, participem, como se estivessem participando no local. Não venham encostados. Vejam dentro de si, vejam-se de maneira inclusiva. Eu vou pensar em vocês. Qual é a raiz espiritual e a razão do fato que há palavras específicas que se tomam como boas? O que quer dizer palavras que não são boas? Se você abre um livro de medicina, vai ter palavras que não sejam boas? Também se trata já de todo tipo de coisas que, inclusive, sequer falamos nessa vida diária. Também na sabedoria de Kabbalah, a sabedoria de Kabbalah fala da vida. Por isso fala de tudo. De tudo de uma maneira aberta. Se nós falamos de Bur, da alma, e Bur Neshama quer dizer que a alma é fecunda, está como em nosso corpo. Abba Veima é uma determinada ação. Pai e mãe, se passa uma conexão entre a gota do sêmen no útero da mãe, tudo isso vem da raiz do mundo superior, que depois se descobre em nosso mundo dessa maneira. Então, como temos que chamar a essas coisas? Com outras palavras, a sabedoria de Kabbalah fala de coisas sexuais. Sim. E Bur é um jogo interior, Nishikot, o calor da semente, Rimomazena. Da onde nós temos isto, essas ações, nossos desejos? Por que nós fazemos essas coisas? Porque temos um lugar no mundo espiritual. Por isso, também em nosso mundo fazemos essas coisas. Tudo, todas as ações que não são corretas também vêm de todo tipo de corrupções espirituais. Por isto, em nosso mundo há pessoas com inclinações, todo tipo de inclinações, porque tudo isto está em nossas raízes. E como nossa união com essas raízes não é correta também, nós estamos assim a que se ver tudo de maneira clara. Somos pessoas adultas e entendemos que não há nada que não seja natural, mas ao contrário, nos é dada a possibilidade e oportunidade de nos levar à igualdade de forma completa com Boré, ao estado mais correto e pleno. Para nós isso é bom. Essa plenitude é boa. Se vamos ser capazes de ver, é como que pode ser mais agradável ou repulsivo. Temos que amar ao próximo mais do que ama a ti mesmo. Inclusive, não se pode imaginar, por certo, havia muitas cerimônias de sexos e ritos na antiguidade. As relações estavam implícitas e explícitas dentro desses ritos. Perdemos nossas qualidades egoístas, as qualidades espirituais. Se entende corretamente, Baal Sulam começou a usar a linguagem cabalista, a linguagem das Sefirot, na qual a pessoa não pode, que não se pode transformar nada corporal. Sim, Ari também tem esse conceito. É impossível, digamos, quando começamos a estudar o estudo das 10 Sefirot, na parte Dalet,
nada mais produz temor. Basulam começa da linguagem de Kabbalah. Digamos, se toma isto, vai saber, vai ter relações sexuais com Boré? Não entendi algo assim. Entendemos que tudo isto, aqui precisamente nós falamos da linguagem de Kabbalah. As qualidades principais da luz da raiz superior se desprendem, se tornam junto com o ramo de forma direta, ou não? Se descobrem em nosso mundo na medida que somos capazes de perceber corretamente. Tudo está oculto. Como os cabalistas transmitem um alcance um ao outro? É possível fazer isto? É um sistema complexo de conexões de Partsofim juntos. Quando transmite um ao outro de maneira tal, parcial, é um trabalho de alto para baixo, de baixo para cima. E também quando os cientistas, ou um aluno ou professor transmitem um ao outro uma informação, tem que existir um vaso de recepção, um cli, e o outro tem que ter o desejo em relação a isto, para junto conectarem-se, dosarem, mesclarem esse desejo entre eles, e vai passar esse conhecimento e isso se transforma em algo conhecido na medida que podem vestir corretamente em tua luz retornante. E assim você recebe do superior a luz, e assim vai ser capaz de fazer o Zivuk de Akar. E a luz vai entrar em você de maneira correta e em tua consciência. Os cabalistas falam de uma realidade que não é corporal, onde não há espaço, tempo e movimento. Como é possível entender isto? Há que explicar aqui que de fato não há pernas, braços na espiritualidade. O que há? Tratem ao menos de entender mais o que é o ser criado que está nesse processo. Em total, são desejos que se enchem, e essa é toda a realidade. Isto é uma ajuda imaginária. É uma ajuda a pensar em toda a humanidade assim, toda a humanidade como um só desejo. Assim somos. É como algo separado, que há que conectar uma forma de vida, como se você aterrissasse em uma estrela, em um planeta, e encontrasse aí uma criatura, um ser. Esta é a nossa vida terrenal. Uma vida em nosso mundo. Como uma força eterna, infinda, pode sentir-se como algo bom, não completo, como uma força que não muda pode perceber-se em mim como algo diferente, negativo, em diferentes pensamentos, em diferentes sensações, em qualidades diferentes. Eu recebo esta mesma força superior em relação ao meu Kli, em relação a Hashemot, no qual me encontro. Então, quando nós falamos de Boré, eu dou em nomes, não há nomes separados, mas a luz superior absoluta. E o Kli que recebo, que dá forma em si mesmo, através disso que se dá forma a si mesmo de maneira específica. 10 sefirot, 10 qualidades, dá nomes à luz superior. Então, bom e bondoso, tudo isto é desde o Kli, sim. E então, tudo que eu sinto e meu desejo de receber é meu Kli, que eu vejo, segundo sensações que você percebe, dá nome. Sim. Não importa se nomina ou como nomina. Quando você nomina dentro de você e quando eu nomino dentro de mim, são coisas diferentes. Sentimos isso de maneira diferente, como doçura em nosso mundo.
como um vaso, como um copo d'água, como eu sinto esse copo e você que sente-o. Não podemos entender um ao outro. A mesma coisa, Boré. Concluímos aqui em relação ao vaso d'água, ao copo d'água. No mundo espiritual também. Há muitas questões. Boré pode enganar-se? Não há um ato no qual possa se equivocar. Qual é a raiz espiritual de uma pessoa comum? O ego. O desejo de elevar-se a qualquer preço. Ou à custa de alguém, talvez. A dureza que se faz. Eu vou escrever sobre este tema, inclusive. Então, a dureza... Sinto, se perdeu a conexão. A raiz... A raiz e a aproximação entre homem e mulher. Na raiz superior, como é? É a aproximação entre ser criador e criado? Como posso descrever isso no mundo espiritual? Desde o alcance de Boré, vocês vão alcançar de alguma maneira, porque é muito difícil, vão poder projetar isso na família, vão poder avançar a Boré. Se entre vocês vai dar-se ações corretas e adequadas, mas buscar a Boré entre vocês é aconselhável, mas difícil, mas não se confundam. Pode ser que, se as pessoas se unem, vão ser completamente parecidas. Um homem e uma mulher, marido e mulher, se convertem, se fazem parecidos com o tempo. Eu não posso dizer porque é muito difícil até que ponto podemos perceber isso. Se as pessoas se incluem-se entre si, para que falar de marido e mulher que atuam? Até que ponto atuam na espiritualidade? Vão ser parecidos, vão completar-se, mas ser parecido, não sei. A completude se alcança precisamente através da diferença. A forma de prazer mais elevada em nosso mundo é como a conexão entre uma mulher. Não. Em relação a... É como possível alcançar a espiritualidade através de uma conexão entre uma união correta entre um homem e uma mulher. Pode ajudar se faz corretamente, mas não tem como fazer um paralelo com relação a isso. Não estamos nessa direção. Simplesmente estamos num nível físico de uma maneira normal. Você pode acabar se confundindo e desviar isto para um nível corporal ou sentimental. E desviar-se, enfim, desse entendimento do que é espiritualidade. Como está corrigido, não é algo bom ter esse tipo de percepção ou paralelo. O cabalista pode vingar-se de alguém que fez mal para ele? Não creio que o cabalista deva pensar assim, não, viu? Ou em especial que vai vingar-se de alguém, porque de fato isso é um ato de ódio. Não há razão para pensar dessa maneira. Não é uma causa para vingar-se. Nosso amigo quer fazer uma pergunta? Se pode fazer perguntas. Vamos tratar de receber perguntas dos amigos. Última pergunta. Que é uma alma de qualidade, quando se aproxima de maior maneira possível a Boré e tem a qualidade de amor, não há mais do que isso.
Quero agregar mais alguma coisa. Amigos, peço de todo o coração, pensem que vão fazer durante o Congresso dos Estados Unidos e vão participar. Estou com vocês. Em abril nós teremos um curso online. 12 de abril teremos um curso com Mark Lightman. Um curso intensivo. Teremos um curso também de 7 dias sobre o livro de Zohar. Dr. Lightman, vamos nos encontrar a próxima vez. Desejo tudo de bom. Estou contente de ver a todos vocês nas telas. Sochi, Sergei e todos os demais. Vilnius, etc. Stavropol, pela primeira vez, Nikolaev. Amigos, muito obrigado. Um abraço a todos. Sorte, paz, saúde. E o mais importante, juntos e ao alto.